Olá, estamos no ar começando mais um programa Saber Viver em Casa do Sindicato das Professoras e dos Professores aqui do Distrito Federal. E nós vamos estar falando hoje sobre os 14 anos de vigência da Lei Maria da Penha. E para conversar conosco sobre esse tema importantíssimo, nós temos aqui as convidadas do sindicato, que é Lourdes Maria Bandeira, professora titular da UNB. Bem-vinda, professora, à tela da TV Comunitária. Muito obrigada. Nós estamos também com a Mariana Távora, que é promotora de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Mariana, bem-vinda à tela da TV também. Bem-vinda. Estamos também com a professora Vilmara do Carmo, ela é diretora do Simpro e também participa da Marcha Mundial de Mulheres, né, aqui em Brasília, lutadora aí. E lembrar que nós estamos no canal 12 na NET, né, para cerca de 1 milhão de assinantes da TV a cabo em Brasília. Estamos no Instagram, no Facebook do Simpro e da TV, no YouTube do Simpro e da TV e no site da TV também. Bem, é bom a gente ressaltar aqui o currículo das duas, né, duas pessoas, mulheres de muita sabedoria, de muito estudo, de muita luta. A professora Lourdes do Departamento de Sociologia da UNB, graduada em Ciências pela Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Sociologia pela UNB, doutora em Antropologia pela Universidade René Descartes de Paris, pós-doutorada na área de Sociologia do Conflito. Eu não sei nem pronunciar direito aqui essa outra escola de Paris, mas a professora pode falar aqui para nós depois. École des Hautes Etudes em Ciências Sociais. E pós-doutorada também pela Faculdade de Psicologia e Ciências da Universidade do Porto, de Portugal. A Mariana é promotora de Justiça do Ministério Público, né, como eu falei, coordenadora do Núcleo de Direitos Humanos também do Ministério Público do DF e Territórios, mestre em Família e Gênero pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa. Então, um assunto muito importantíssimo. E sobre esses 14 anos dessa lei que está em vigência, né, Lei Maria da Penha, depois, em 2015, veio complementando a Lei do Feminicídio. São duas leis importantíssimas. Bem-vindas, né, às telas da TV Comunitária. Estamos também com a Vivi e a Mônica, né, fazendo a tradução para nós. Bem, eu queria ouvir primeiro, então, Vilmara, né, Vilmara? Você que representa o Simpro, e por que esse tema, trazer esse tema para a tela da TV e para a discussão na rede social? Qual a importância desse tema hoje? Boa tarde a todas e todos que estão aí nos acompanhando pela TV Simpro. Queria saudar aqui essas mulheres valorosas que estão aqui hoje conosco, a professora Lourdes e a promotora Mariana. Sejam bem-vindas a esse espaço. É de fato muito importante a gente estar debatendo os 14 anos de vigência da Lei Maria da Penha, porque nós, mulheres do Distrito Federal e do Brasil, temos muito ainda que conquistar com relação aos direitos, à dignidade das mulheres aqui no nosso território, por conta de toda essa situação de violência que a gente vive ainda hoje. Então, a importância é fundamental, é imprescindível a gente comemorar essa data, mas também cobrar aí das autoridades, dos governos, a responsabilidade que eles têm em cuidar da vida das mulheres, de todas as mulheres do nosso país. Legal, então, eu queria então introduzir na conversa a professora Lourdes. Eu já falei aqui de você, né, mas sim, gostaria também de ouvir de você mesma. Quem é a professora Lourdes, né, aqui para nós na tela da TV? Bem, inicialmente eu cumprimento a todas as pessoas, tanto meus colegas que estão aqui na tela comigo compartilhando, como todas aquelas pessoas que estão nos escutando, mulheres e homens, jovens, etc. Eu acho que a oportunidade desse debate é extremamente importante. Eu gostaria muito de agradecer ter lembrado meu nome para participar. Tenho muito prazer em estar com a Mariana e também com a professora Vilmara, que eu conheço, a pessoas que são muito queridas. E eu, então, eu sou
coincidentemente, nesse mês de agosto, fará 2029, fará 44 anos que eu sou professora universitária. Entrei na universidade no dia 29 de agosto de 1977. Antes mesmo, eu dava aula no ensino de primeiro grau na cidade de Porto Alegre, de onde sou originária. Por que estou dizendo isso? Porque desde os anos 70, no final dos anos 70, é que eu milito como acadêmica e como militante feminista na questão da violência contra as mulheres. Esse sempre foi meu tema, esse foi o motivo das minhas pesquisas. Então, eu me considero uma pessoa que acumulou uma reflexão sobre essa questão, por um lado, por outro lado, uma professora que, de alguma maneira, contribuiu para a formação de outras profissionais, tanto acadêmicas, como no campo da justiça, como no campo das políticas, que trabalham para o combate à violência das mulheres. Eu fiz parte do consórcio de elaboração da Lei Maria da Penha, a partir dos anos 2004, 2005 e 2006, quando que sou até hoje, representando o NEPEM, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre as Mulheres, da Universidade de Brasília, e, bem, desde lá também, a Lei Maria da Penha faz parte das minhas pesquisas. Eu conheço pessoalmente a Maria da Penha, com quem tive a oportunidade de dialogar, de conversar, e hoje posso contribuir para uma reflexão nesta data de 14 anos da implementação da lei. Que bom que a senhora está aqui conosco, né? Eu queria ouvir também a mesma coisa, Mariana. Quem é você para a gente poder ter a sua presença com muita honra aqui na tela? Então, é uma felicidade estar conversando com todos vocês, conversando com as parceiras aqui de discussão, professora Lourdes Bandeira, Vilmara, e com o público que está nos assistindo, professores, professoras. Então, eu sou Mariana Távora, eu sou promotora de justiça desde 2003, né, tenho uma experiência anterior também na Defensoria Pública e atuo na área de violência doméstica antes da Lei Maria da Penha, né, quando ela ainda não existia, quando a gente trabalhava o tema da violência doméstica e familiar contra a mulher nos juizados. Então, eu presenciei essa transição dos juizados especiais criminais para os juizados de violência doméstica. Ao longo desses anos, desses 14 anos, também passei a estudar o tema, me apaixonei pelo tema. Então, hoje, me afirmo não só como promotora de justiça, mas também como feminista, uma feminista aí criada dentro da Lei Maria da Penha, né? Foi ela que me motivou, me despertou o interesse pelos estudos de gênero. Fiz esse mestrado em Portugal, na Universidade de Lisboa, no ano de 2000. Iniciei em 2017, terminei em 2019, e estudei especificamente os programas para autores de violência, e dando foco a um programa do DF. E desde o ano passado, desde 2018, eu coordeno o Núcleo de Direitos Humanos do Ministério Público do DF, onde a gente tem um núcleo de gênero e tem direcionado a atuação para a implementação de políticas públicas. Então, acho que a gente pode fazer uma discussão bem interessante sobre os avanços e os desafios, né, depois desses 14 anos, e para mim é um prazer enorme poder estar dividindo essa fala com a professora Lourdes Bandeira, que foi minha professora, para mim continua sendo minha professora, e é uma inspiração, uma mulher inspiradora. Ela é um norte. Eu sempre, quando eu penso para onde eu quero seguir, enfim, inclusive meu desejo de continuar nos estudos de gênero, eu tenho interesse em seguir para o eixo temático dela, que é a sociologia, e ela é fundamentalmente uma inspiração para mim, para essa trilha acadêmica.
Bacana ter vocês duas aqui conosco, e junto com a Vilmara, né? Três mulheres sensacionais aí de luta. Bem, a Lei Maria da Penha, né? Eu vou passar uns videozinhos aí rapidinho, 1 minuto, para a gente estar... Porque a Lei Maria da Penha não caiu do céu, né? Como vocês duas já falaram aqui dessa luta, né? Ela foi muito menosprezada quando foi fazer a denúncia na Justiça brasileira e teve que recorrer ao Centro pela Justiça e o Direito Internacional e ao Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher. Estes organismos que pressionaram o Brasil, né, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, Organização dos Estados Americanos, em 98, que condenou o Brasil por omissão e negligência na defesa da mulher brasileira. E o Brasil teve que se comprometer em reformular leis e políticas em relação à violência doméstica. E foi criada a Lei Maria da Penha, né? Por isso nós estamos aqui hoje, 14 anos, comemorando essa lei muito importante para a defesa da mulher e contra a violência e contra o machismo nesse país. E como a própria professora Lourdes falou, fez parte do consórcio para que essa lei fosse possível no Brasil. Professora, vamos conversar então por você, né, professora Lourdes. Eu queria a sua resposta para nós assim, sobre a importância da gente ter essa lei promulgada e muito utilizada hoje na defesa da mulher. Muitas vezes ela usava fogão para fazer comida para fora e assim por diante. Então, foi incluída também a violência patrimonial, não é que não tinha centralidade, sobretudo porque a centralidade era na violência física e na violência sexual. Então, no dia 7 de agosto, foi o presidente Lula, assina a lei, chama a Maria da Penha, coloca a mão em cima da cabeça da Maria da Penha e diz: desse dia em diante a lei se chamará Lei Maria da Penha. Então, a lei, ela tem várias características positivas. Ela é multidisciplinar, ela tem uma dimensão pedagógica, ela traz necessariamente a condição de ser uma lei que tem uma dimensão preventiva. Ela não é só uma lei repressiva, como muitas pessoas querem colocar, não é? Ela traz uma série de avanços do ponto de vista jurídico, com a criação das varas especiais, etc. Ela traz um combate frontal ao sexismo, aos efeitos sexismos, aos efeitos da sociedade patriarcal, porém, ela já tem também que enfrentar alguns desafios, porque a questão da violência contra as mulheres negras necessariamente não está explicitada a categoria mulher como genérico, como coletivo, e isso veio a sofrer muitas críticas. Evidentemente, são críticas pertinentes de vários grupos negros, não é? Também grupos com a questão étnica específica e assim por diante. Isso que eu estou dizendo é tão verdadeiro que o relatório da violência contra as mulheres, do assassinato contra as mulheres, publicado em 2015 pelo professor Jacob, com apoio da SPM, na época da ONU Mulheres da Flaxo, evidencia que havia uma pequena redução da violência contra as mulheres brancas e havia uma bem significativo aumento da violência contra as mulheres negras. Situação que, lamentavelmente, permanece até hoje. Então, se a lei da Maria da Penha ela trouxe vários aspectos inovadores, não é? Questionar a subalternidade das mulheres, questionar a exclusão das mulheres, questionar a fala das mulheres, a não credibilidade na sua fala, a suspeição sobre a sua fala, a condição de acolhimento das mulheres, de escuta das mulheres, a criação de uma série de serviços que foram implementados pela SPM, o PRIP 180, o pacto que ocorria a nível municipal e estadual
e federal, os organismos de política para as mulheres, uma série de outros que eu poderia citar aqui, ela também, não é? Ela também deixou, digamos assim, algumas questões abertas e que hoje representam desafios e que nós temos que trabalhar com competência para erradicar. Ela não deixa de ser uma lei, tem uma outra perspectiva civilizatória. Houve um empenho muito grande em qualificar e sensibilizar, sobretudo, os profissionais da segurança pública, que hoje oferecem um atendimento bem mais qualificado, bem mais significativo, que ainda até o final da primeira década do ano 2000, grande parte dos boletins de ocorrência eram arquivados, não é? E depois da Lei Maria da Penha, esse arquivamento já não pode mais ocorrer. Há inovações jurídicas que impossibilitam que se arquive, que a mulher vá lá e retire a queixa. Em 2012, o Supremo Tribunal Federal botou a condição de constitucionalidade da Lei Maria da Penha. Ela era questionada, inclusive, num certo meio jurídico, pela sua condição inconstitucional. E o Supremo Tribunal votou a favor da sua constitucionalidade. Bem, nós temos, em princípio, muitos avanços, muitas medidas protetivas, etc. Uhum. Os maiores desafios, e aí eu concluo essa parte para depois retomar se for o caso, os maiores desafios se colocam em 3 eixos, do meu ponto de vista. Primeiro, que apesar de ter aumentado a denúncia, não significa que todas as mulheres vítimas de violência doméstica ou no espaço público, ou violência sexual, violência moral, violência patrimonial, etc., tenham condições de denunciar. Uma política que a Secretaria tinha feito era a Casa da Mulher, mas infelizmente não se espalhou por todo o território nacional, onde que agrupava os trabalhos. O segundo eixo, não é ainda uma falta de sensibilidade, é necessário ainda uma falta de sensibilidade maior, mais complexa, tanto no âmbito da segurança pública, quanto no âmbito do judiciário. Como a própria professora Mariana colocou, há um núcleo, qual ela coordena, há também em várias cidades, núcleos atuantes, no Rio e em outras mais, que são super atuantes. Mas se vocês verificarem quem são os profissionais que estão envolvidos no núcleo, são basicamente as mulheres, promotores, procuradoras, e toda essa hierarquia de mulheres que estão exercendo e fazem parte do corpo jurídicos que estão levando adiante essa questão. Pouca ainda sensibilidade, são poucos homens sensíveis a isso. E a terceira questão, não menos importante, é a falta de recursos, considerando que a violência contra a mulher, embora o fato das mulheres terem denunciado mais, não significa que a violência tenha diminuído os seus índices, porque não tem nenhuma pesquisa nacional que informe isso de forma sistemática, e como a secretaria está bastante articulada com outras questões que não dedicam uma atenção específica à questão das mulheres, nós temos ainda muitos desafios que enfrentar para que a Lei Maria da Penha, depois, que a Lei do Feminicídio, que posso falar depois, sejam efetivadas. Então, ainda a sua efetividade plena, no sentido da erradicação da violência, ela deixa a desejar.
Muito boa essa sua aula, professora, assim, que merece ser transcrita depois, né, pelo sindicato para compartilhar nas redes para todo mundo ter em mão essa história, né, que a senhora acaba de contar em defesa da mulher e contra a violência contra as mulheres no Brasil inteiro. Bem, professora não, promotora Mariana Távora, né? Eu queria te ouvir porque a gente tem uma estrutura em Brasília muito boa em defesa da mulher, como a Secretaria da Mulher que está de volta. Nós temos uma Casa da Mulher Brasileira na Asa Norte, tem 3 CEANs, Ceilândia, Planaltina e Estação do Metrô, né? Centro Especializado em Atendimento à Mulher. Tem a Casa Abrigo, CREAS, que também muitas vezes recebe a mulher ali, né, na linha de frente, com quem está, principalmente as mulheres mais vulneráveis, né, que depende do CREAS, Bolsa Família e tal. Tem também os NAFAVEDs, são 9 núcleos de atendimento às famílias e aos autores de violência doméstica. Em Brasília, só Brasília tem essa experiência. Tem esse projeto de lei que já foi aprovado na Câmara, se não me engano, ou foi no Senado e está parado na Câmara para virar lei nacional, os NAFAVED. Em Brasília são 9. Apesar de tudo isso, né, como a própria professora acabou de dizer, Mariana, ainda tem esse desafio de realmente acabar com a violência, né, contra a mulher. Por que essa ineficácia ainda? O que fazer? O que você sugere? Então, eu construí uma fala aqui para esse momento, trazendo um pouquinho, a gente enxergando um pouquinho os avanços e os desafios no Distrito Federal, né? Então, eu tento trabalhar, mostrar que a Lei Maria da Penha, como a professora Lourdes já falou, não é uma lei como todo mundo imagina, né, como está no imaginário, de que ela veio só para trabalhar no eixo da responsabilização criminal. Ela é uma lei muito mais ampla, eixos de prevenção. Então ela vai estar trabalhando aí com o que a gente chama aí de prevenção primária. E essa prevenção primária é o que? É uma prevenção aí destinada a toda a população, né? Você vai estar trabalhando aí com foco na causa primária da violência. A violência doméstica contra a mulher é uma violência estrutural. A gente vai estar falando em relações de gênero, que são relações de poder, e relações que na nossa cultura vão remeter a uma hierarquia entre os gêneros e os corpos, né? E a Lei Maria da Penha, nesse sentido, no artigo 8º, ela vai estabelecer uma série de diretrizes para esse enfrentamento aí, para essa prevenção primária. Então, onde que ela vai trabalhar? Qual que é o exemplo dessa prevenção primária? A gente vai trabalhar com campanha educativa, vai trabalhar com educação e vai trabalhar com uma imprensa que atue, por exemplo, com uma perspectiva de gênero. Então, a gente vai ter aqui, se a gente for ler o artigo 8º da Lei Maria da Penha, ele vai trazer aqui no inciso 5º a necessidade de que o Estado, né, o Distrito Federal, trabalhe com campanhas educativas, que ele trabalhe, que os meios de comunicação respeitem valores éticos e promovam a igualdade de gênero, vai trabalhar com promoção de programas educacionais que disseminem valores éticos e restrito respeito à dignidade humana e insira a perspectiva de gênero, e currículos escolares de todos os níveis de ensino que abordem a perspectiva de gênero. Nesse sentido, no âmbito do DF, a gente tem aí um avanço, que a gente pode dizer que é a Lei 5.806 de 2017, que vai trazer aqui para a rede de ensino do DF a necessidade de promover ações para a valorização das mulheres e meninas no combate ao machismo. Uma crítica que essa lei não fala na expressão gênero, né? Ela já vem num contexto aí de retrocesso de direitos. A gente tem que pensar que os nossos direitos, eles estão em constante processo de luta. Então a gente não pode, isso é uma realidade, né? O nosso Estado democrático de direito é um processo de luta, e a gente vê aí avanços e retrocessos. Embora a lei seja importante, seja uma lei que garanta a necessidade do ensino público refletir a perspectiva de gênero, a gente já vê aqui uma dificuldade que é a não inserção dessa expressão na lei, o que aconteceu também com a lei do feminicídio, que a professora Lourdes pode falar um pouquinho. Essa lei aqui traz é importante ela ser disseminada aqui na rede de ensino. Ela tem 3 artigos só,
E o Ministério Público do DF tem um procedimento que acompanha a implementação dessa lei. A gente tem, por exemplo, tem que reverenciar um projeto do Tribunal de Justiça que, inclusive, engloba toda a rede do Distrito Federal, que é o Maria da Penha Vai à Escola, né, que é um projeto que foi iniciado pelo TJ, mas que hoje ele é intersetorial, ele engloba outros parceiros como o Ministério Público e a própria Secretaria de Educação para trabalhar o machismo dentro das escolas, mas o MP vem cobrando um plano de ação sistemático da Secretaria de Educação para que você tenha, você trabalhe de forma transversal a perspectiva de gênero nos vários ciclos da educação. Inclusive, recentemente chegou dentro do nosso procedimento a criação de uma portaria conjunta da Secretaria de Educação e da Secretaria de Segurança Pública, é a portaria número 21, de 17 de fevereiro de 2020, que estabelece o guia orientador para aplicação nas escolas do DF para prevenção e enfrentamento à violência contra meninas e mulheres. É um guia voltado para profissionais de educação. Houve uma ação de formação realizada em 10 de março e tem uma perspectiva de ação de formação para os orientadores pedagógicos agora no segundo semestre. A questão é que esse guia ele está bem construído, eu ontem tive acesso a esse guia, ele é bastante interessante, tem algumas críticas, por exemplo, uma sugestão de que alguns estereótipos, por exemplo, de princesas e príncipes sejam trabalhados, mas faça recurso aí, por exemplo, a filmes da Disney, né? A gente poderia usar aí os nossos referenciais, os referenciais do nosso país para poder trabalhar isso dentro das escolas, enfim. E aí a gente vai agora analisar esse guia e perceber se a gente percebe, inclusive, a necessidade, aqui, de que exista um plano mais sistemático para a incorporação dessa perspectiva de gênero dentro do ensino do DF, porque essa ação de prevenção primária, né, que é uma prevenção que alcança a todos, ela vai formar aí gerações de pessoas, né, de mulheres, de meninos e meninas sem preconceito. Então é extremamente importante que a gente tenha essa política estruturada. E aí é papel do Ministério Público fazer essa cobrança, mas é papel também da sociedade civil cobrar que o ensino reflita essa perspectiva, essa igualdade entre homens e mulheres no ensino do Distrito Federal. Outra ação também importante da Lei Maria da Penha, como eu já mencionei, que ela fala na necessidade de que a imprensa atue com uma perspectiva de gênero, e a professora Lourdes é uma entusiasta, tem uma pesquisa, inclusive, feita, se eu não me engano, professora, no seu pós-doutorado, em que ela analisa recortes de jornais que retratam feminicídios e mostra como a imprensa, ela pode colaborar para o reforço dos estereótipos, né? E a gente, esse ano, tanto o Tribunal de Justiça quanto o Ministério Público tem trabalhado nessa lógica de prevenção, e nós realizamos, inclusive com a presença da professora Lourdes, uma ação preventiva com os principais órgãos de imprensa do DF, para que se sensibilize esses jornalistas, enfim, as pessoas responsáveis pela veiculação de imprensa, para que trabalhem numa forma de traduzir, né, de falar sobre violência sem reforço de estereótipos, né? Inclusive, a gente pensa em fazer um trabalho com os sindicatos dos profissionais do jornalismo, para que a gente consiga ter algumas orientações e diretivas aqui no DF para uma atuação da imprensa com responsabilidade social, né? Isso está na Lei Maria da Penha. Então, isso é importante a gente ressaltar. É uma lei que não tem só cunho repressivo, ela vem com esse viés aí de uma prevenção que a gente chama de prevenção geral. A Lei Maria da Penha também ela vai trazer um outro aspecto, um outro pilar de prevenção, que é o que a gente chama de prevenção secundária, que a gente chama de intervenção precoce, ou seja, ela vai buscar aí trabalhar, alcançar as mulheres que estão numa situação de maior risco de sofrer violência ou trabalhar intervenções pós-violência, né? Então, a gente vai pensar aí o que é isso, onde a gente pode trabalhar no que a gente chama de prevenção secundária. A gente vai trabalhar com serviços de saúde, né?
E isso está no artigo 35 da Lei Maria da Penha. Ela fala aqui que os estados e DF, municípios, deverão criar, no limite das suas competências, serviços de saúde nesse eixo temático. E aqui a gente tem um avanço no DF, são os antigos PAVs, hoje nominados de CEPAVs, que são os Programas de Atenção à Violência. Nós temos 16 CEPAVs, que são nomeados de PAV Margarida, PAV Alecrim. A gente tem, inclusive, um PAV relacionado ao Programa de Interrupção do Aborto Legal, no HMIB, e a gente tem o que a gente pode chamar de um avanço, que foi a institucionalização desses CEPAVs. A institucionalização é um instrumento que garante a perenidade de uma política, né? Então a gente conseguiu isso aqui no DF, por meio da portaria 942 de 2019, o Núcleo teve a oportunidade de fazer a revisão, de colaborar com a construção dessa portaria, num diálogo intersetorial com a Secretaria de Saúde. Mas a gente ainda tem muito para seguir, porque a gente hoje, existe um estudo dentro do Ministério Público para analisar como é que está a situação dessas unidades do CEPAVs, e a gente percebe que existe um desmonte ao longo do tempo no que diz respeito aos recursos humanos e recursos materiais. Então a gente tem muito a avançar, a gente tem avanços, mas a gente tem desafios. Em relação ao outro eixo importantíssimo, que é o mais conhecido da Lei Maria da Penha, é o que a gente chama de prevenção terciária, que a gente chama de resposta, que são intervenções de longo prazo para mitigar, para tentar minorar aí já os efeitos da violência. E aí a gente vai pensar no sistema de justiça, né, e em programas de apoio às vítimas e programas para responsabilização dos autores de violência. Então a gente tem o artigo 34 aqui da Lei Maria da Penha, que fala dos juizados especiais de violência doméstica, que é um grande ganho, né, da Lei Maria da Penha, especialização da justiça, né, e também a necessidade de criação de centros especializados de atendimento à mulher. A gente tem 3 CEANs no DF, tem as casas-abrigos, as delegacias, temos 2 DEANs, né, agora DEAN 1 e DEAN 2, e 9 na FAVEDES, e uma casa-abrigo aqui no DF. Em relação ao que foi pontuado, a gente tem aqui, como foi de 3 CEANs e 9 na FAB. Só que a gente tem um plano distrital, que é um plano antigo, que tem uma previsão de ampliação desse serviço, justamente para a gente poder abarcar e dar uma resposta mais efetiva para a população. Esse plano distrital de enfrentamento à violência, ele é um plano de 2014, né? Ele foi fruto de uma conferência distrital e ele, na verdade, ele vinha dentro de uma lógica de fomento a essas políticas impulsionadas pelo governo federal. E depois a gente tem um retrocesso, a gente começa a ver uma dificuldade disso avançar. Então a gente percebe que esse plano prevê ampliação de CEANs. Aqui, ele coloca aqui ampliação para 100% e ampliação também dos para 12 unidades, a gente só tem 9. E a gente não observa um novo plano depois desse de 2013. E não observa orçamento compatível. Ano passado, o Núcleo de Gênero fez um estudo e mostra que a Secretaria da Mulher, por exemplo, teve um orçamento de R$200 mil por meio de uma emenda parlamentar. Então, a gente não faz política pública sem orçamento. Então, a gente tem essas dificuldades grandes, e o Núcleo tem estudos realizados mostrando, por exemplo, o desmonte desses serviços públicos, né? Inclusive, tem uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, onde a gente pede a apresentação de um novo plano distrital, né, para enfrentamento da violência contra a mulher. E foi objeto dessa CP, que foi ajuizada esse ano também. Esse plano distrital é bom reforçar que ele é uma conquista das mulheres do Distrito Federal. Nesse plano constavam 310 ações e 71 metas, né? Então, a importância da gente ter um novo plano distrital, a importância da gente cobrar isso. Isso é objeto, é um pedido dessa ação civil pública, a apresentação pela Secretaria da Mulher de um plano distrital para enfrentamento, porque um plano também ele vai garantir, quando ele prevê ações e metas, ele vai ter que estar correlacionado a um orçamento digno para poder realizar tudo isso. No que diz respeito ao Ministério Público, a gente tem, esse é acho que um dos grandes avanços, a gente tem uma estrutura bastante grande no que diz respeito ao sistema de justiça. Nós temos hoje 44 promotorias de justiças especializadas, né? E temos o núcleo de gênero, que vai trabalhar aí com o núcleo de gênero do MP, vai trabalhar aí com o fomento e o acompanhamento de implementação de políticas públicas. Ele não tem uma atribuição criminal.
as atribuições criminais vão ficar para as promotorias de resposta à prática de violência, vão ficar para as promotorias de violência doméstica e familiar contra a mulher. Mas como a professora Lourdes falou, um dos desafios, apesar da gente já ter as 44 promotorias, a gente inclusive tem os juizados especializados e tem também um avanço das defensorias públicas especializadas. A gente tem uma resolução aqui recente das defensorias, que é a resolução 217, que aumenta para 4 os núcleos de defensoria das mulheres. Apesar desses avanços, a gente nota ainda a dificuldade da inserção pelos operadores de justiça, né, pelos promotores, juízes, defensores, dessa perspectiva de gênero, né? A gente precisa de capacitações continuadas e eu penso, inclusive, obrigatórias, né, para que os julgamentos, esses julgamentos de violência doméstica, eles sejam julgamentos, de fato, com essa perspectiva de gênero, né, julgamentos feministas. Então, era mais ou menos isso que eu queria trazer, né? Então, eu acho assim que a gente tem muitos avanços no DF, mas a gente tem uma série de desafios, e eu colocaria aqui como um eixo essencial a necessidade de orçamento digno para essa pasta, e um controle social por parte da sociedade civil mais efetivo. Acho que é importante que a sociedade civil se arvore mais esse controle aí da política pública. Obrigada. Bem, eu só queria incluir aqui na conversa que era uma subsecretaria no governo Hollenberg, né, e continuou uma subsecretaria da mulher no governo ibanês, mas aí virou secretaria novamente. E eu vi uma notícia que foram criadas 4 mini casas da mulher, né? Sobradinho, Recantazema, Sol Nascente, São Sebastião, espero que realmente estejam funcionando. E eu queria incluir também que a Secretaria de Segurança Pública do DF faz um bom trabalho, você citou aí, né, Mariana, as 2 delegacias. Hoje eu olhei os relatórios, é um relatório sobre agressão sexual contra a mulher, né, de estupros e tal. Tem também um relatório de feminicídio, tem um relatório de violência doméstica, quer dizer, tudo muito detalhado, tudo muito bem feito, com números e dados, mas uma pena que está só no primeiro trimestre desse ano, não pegou até o mês de julho, o segundo trimestre, para a gente ter os números corretos contra a violência contra a mulher. Mas a gente sabe que é muito grande. Agora, eu queria tocar numa questão que eu acho que você tocou, que é a mídia. A gente não tem realmente, eu não vejo, não há nenhuma campanha de combate à violência contra a mulher, da questão educativa para os jovens, homens, né? E é nesse aspecto que eu queria entrar, porque o sindicato, né, Vilmara, o sindicato dos professores, das professoras, tem um papel aí fundamental, porque ele está muito, umbilicalmente ligado à sociedade, né? Tanto professores, pais de alunos, mexe com uma multidão de gente em Brasília. E eu queria saber de você, né, a sua opinião em cima do que a professora Lourdes disse, do que a Mariana disse, e o sindicato também, o papel do sindicato nessa questão de combate à violência contra a mulher. Então, é muito boa essa explanação da Lourdes, que ela traz aí toda essa conjuntura, esse contexto nacional de construção, né, que preparou a luta das mulheres, que trouxe a preparação para a criação e a constituição da Lei Maria da Penha. A Mariana traz aí todas essas informações do que a gente já tem aqui no nosso Distrito Federal. Isso é muito importante. E ela também traz, na sua fala, aí, com o olhar, né, do chão que ela pisa, que é o da promotoria, quais são os desafios e os avanços. E nós aqui do sindicato, a gente também tem uma luta muito grande, e principalmente no item com relação à defesa da Lei Maria da Penha preventivo, que é o processo educacional. Como a Mariana falou muito bem, o machismo é um problema estrutural. E para se modificar uma estrutura, você tem que começar ali do início, da gênese, da formação humana, que é justamente na infância. Então, a gente tem uma luta muito grande, um debate muito grande na Secretaria do Simpro, junto à Secretaria de Educação, para que a Secretaria de Educação estruture e formule melhor as suas políticas públicas de formação da comunidade escolar. E aí, quando a gente faz esse processo, quando a gente faz esse debate com a Secretaria, a gente tem cursos pontuais que são oferecidos pela nossa escola de formação. Esses cursos são dados ali por professoras verdadeiras guerreiras, porque muitas das vezes essas professoras não têm incentivo
financeiro, né, não tem um incentivo pedagógico para estar promovendo esse curso, são vítimas, muitas vezes, de perseguição da Câmara Distrital, por conta desse recrudescimento aí, desse conservadorismo da sociedade brasileira, que está muito bem representado ali naquela casa. E aí, mas essas professoras conseguem ofertar esse curso, mas para uma parcela muito pequena da nossa secretaria. Nós somos cerca de 40 mil professoras e professores, orientadoras e orientadores, e esses cursos, eles pegam uma média daí de 200 pessoas por ano. Então, é preciso, de fato, que a Secretaria de Educação, ela invista nessa formação preventiva, nesse estudo das relações sociais de gênero, nesse enfrentamento, como diz a lei, aí, ao machismo pela raiz, pegando da educação infantil até o ensino médio. E aí, a gente tem feito esse trabalho em parceria de Cobrar, da Secretaria de Educação, mas junto aos movimentos sociais, os movimentos de mulheres aqui do Distrito Federal, nós também participamos ativamente na cobrança de efetivação de políticas públicas aqui no Distrito Federal. E assim, a nossa experiência nas escolas, levando esse debate para estudantes, para as mães, é uma experiência, assim, aí eu queria até que a Mariana comentasse, a professora Lourdes também, o que acontece? Esses 14 anos de Lei Maria da Penha fez com que ela se tornasse uma lei muito conhecida, né? A gente fala que é uma das leis mais conhecidas, está na boca do povo, está na boca das mulheres e está na boca dos homens também do nosso país. É a lei da mulher, a lei que protege a mulher, né? A maioria da população brasileira nem conhece a lei na sua totalidade, mas sabe que é uma lei que protege a mulher. No entanto, nos últimos anos eu tenho percebido uma descrença, né, das mulheres, das mães com as quais a gente trabalha, formação, oficina, palestras, debates, das próprias alunas aí da EJA, uma descrença com relação à efetiva, ao funcionamento da lei. E eu queria que a Mariana comentasse um pouco essa questão da revitimização da mulher, dela chegar na delegacia e ela ser questionada sobre a sua denúncia, né? Mas o que de fato você fez, como de fato você estava. Então, existe toda uma descrença das mulheres aí, das periferias, que não estão organizadas nos movimentos, por óbvio, porque aquelas que estão organizadas, elas vão para cima do agente mesmo, elas vão defender ali o direito de elas fazerem a denúncia, mas aquelas que não estão, e que são a maioria, infelizmente, organizadas, elas têm essa reflexão sobre a lei, né, que não é tão efetiva, assim, não é tão eficiente. E uma outra questão é assim, olha, a gente denuncia, a gente estimula, mas a minha vizinha, ela continua ali vivendo e convivendo com aquele abusador, com aquele agressor, justamente porque a lei ela não é implementada na sua totalidade, né? Que não é só denunciar, não é só prender, mas tem também todo um processo educativo do homem que foi o abusador, o agressor, e a gente não vê isso acontecendo. Então, eu queria que um pouco a Mariana e a professora Luz comentassem essa questão dela ser uma lei conhecida, mas dela, hoje em dia, ela está sendo muito desacreditada, principalmente das mulheres aí que não estão organizadas. Introduzir de novo a professora Lourdes aqui para nós, para falar para a gente. Quer dizer que a professora Vilmara traz questões extremamente importantes. E uma, talvez, que a gente possa falar mais, né, como a professora Mariana também já colocou e poderá também depois complementar, é exatamente essa descrença. Por que há essa descrença? Porque quando a mulher é revitimizada, que ela tem que contar mais de uma vez, é porque ela não é acreditada. E a mulher não é acreditada, não é só em relação à Lei Maria da Penha, não é só em relação à violência que ela sofre, mas é em relação à sua fala no espaço público. Vou dar outro exemplo que remete a outra forma de violência, que é uma violência simbólica, que é o seguinte: nós temos no Brasil, os cartórios são concessões públicas. Então, a Maria vai no cartório e diz, esse aqui é meu filho, e o cartório, ela não pode dizer, esse aqui é meu filho, e o pai é o João. O cartório pergunta, quem é o suposto pai? Então, aí tu já tens o primeiro descrédito, não tem o acolhimento de acreditar. Podia, né, registrar no nome da Maria e no nome do João. Mas, então, quem é o suposto pai? E aí o suposto pai, às vezes, é o João. E aí tem todo um trabalho que é feito, não é, pela Procuradoria para localizar o João, para que o João
venha e diga, faça o exame de DNA e diga, esse filho é meu ou não é esse filho meu, que é a questão da reversão do ônus da prova da paternidade. Isso acontece com a violência contra as mulheres. As mulheres vão na delegacia e dizem, eu tive uma tentativa de estupro. Ah, bem, uma tentativa. E aí começa, aonde? Como foi? Com que roupa? Que horário? É claro que eu estou caricaturando um pouco, mas eu quero dizer com isso que não é tomado fato. Eu, por exemplo, dei algum tempo aula no Canadá e trabalhei lá com essa questão. Chega uma prostituta, registrada, prostituta, tive uma tentativa de estupro. Bem, teve tentativa. Então, vamos ver quais são as consequências disso. Há um crédito na voz feminina. Você tem que provar. E ao provar, para o risco não é só se revitimizar. O maior risco é deixar de ser a vítima para ser a culpada. Esse é o risco que ninguém fala. Esse é o risco que acarreta medo nas mulheres, que desconhecem muito ainda, sobretudo as mulheres mais da periferia, que não tiveram tanta oportunidade de escolaridade, e até as que têm. Você vai na delegacia, você vai no juizado, é uma caixa preta, você não tem conhecimento de como é o processo, e nem sempre te é explicado. Você não tem conhecimento da celeridade. E uma série de perguntas que começam a serem feitas, elas acabam inibindo, traumatizando, acarretando medo, vergonha, e muitas vezes até humilhando a mulher vítima de violência. Então, é necessário, como a professora Mariana, a promotora Mariana coloca, uma qualificação permanente e obrigatória. Né? Porque, claro que não é só feito por homens, é também feito por mulheres profissionais. Não é? Claro que a maioria, porque trata-se de uma sociedade sexista, é mais feita por homens, mesmo porque geralmente tem mais homens nesse espaço, mas é feita pelas mulheres. Então, esse descrédito, essa condição de ela poder, de vítima, vir a ser culpada, a falta de celeridade, a falta de conhecer os procedimentos. Além de tudo, não é? A defensoria pública não tem custo, os juizados, que eu saiba, não tem custo, mas nem sempre ela é informada. Às vezes ela não tem a menor condição. E isso transcende só as mulheres mais simples, que tiveram menos oportunidade do sistema escolar, de acesso ao sistema escolar, mas muitas vezes professoras também de áreas com menores recursos, com menores acessos, elas também têm a falta de conhecimento. Não é que elas não sejam boas, que não tenham sensibilidade, mas elas não conhecem. O que para nós pode parecer óbvio, que é, às vezes eu vou falar e digo, mas isso eu já sei tanto que as pessoas já devem saber e tal. E eu às vezes falo e as pessoas, não sabia, nunca tinha ouvido falar. Meu Deus do céu, é assim? Né? Então, é muito importante que a gente não peque por se repetir e que a gente diga, porque não adianta nós termos toda essa rede do Distrito Federal, que é extremamente vasta, extremamente diversificada, extremamente complexa, se as pessoas que nela trabalham, se as pessoas que respondem por esse acolhimento, por esse trabalho de atenuar a dor e o sofrimento e dando a certeza que as mulheres vão ser escutadas, que ações serão tomadas, e também porque os NEFAV também eles têm muito a tratar dos homens agressores, porque eles fazem também tratamento psicoterápico, psicológico, etc., com os homens agressores, que vai demandar uma mudança, não só na forma como nós somos socializados, mas vai demandar uma mudança também nas estruturas sociais, não é? Nas instituições sociais. E aí, contando com uma série de outros marcadores sociais, mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres ciganas, mulheres despossuídas por exemplo, de um endereço, não é? Mulheres desempregadas, mães solteiras, lésbicas, toda a questão da sexualidade trans, etc. Então, é uma gama muito grande que está sob esse coletivo mulheres e que tem que ser decomposta para ser
atendida, para ser olhada. A diferença não pode acentuar as desigualdades, mas tem que ser olhada. Tem que ser olhada. E o tratamento não pode ser desigual do ponto de vista do exercício dos direitos. O tratamento tem que ser específico em função das vulnerabilidades de cada grupo social. Não é? E a última coisa que eu queria falar, que na pessoa da Mariana e do Dr. Tiago, fizeram esse seminário sobre o papel da mídia. A mídia, lamentavelmente, ela tem tido uma colaboração quase zero em relação a socializar as jovens gerações, porque a mídia hoje é um terceiro poder, em relação a produzir uma notícia questionando, ela é afirmativa. Primeiro, porque geralmente ela repete o que diz da polícia. Então, por exemplo, eu agora estou fechando o livro que escrevi, já está pronto, só estou fazendo a última revisão, analisei mais de 2.000 notícias publicadas online nos 26 estados da Federação e no Distrito Federal, no período de 3 anos após a promulgação da lei do feminicídio, de como os enquadramentos eram feitos. Então, aí se repetem estereótipos, desrespeito às mulheres, desqualificação. A mulher foi morta com 30 facadas, aí aparece a fotografia. A mulher foi morta com 40 facadas, foi queimada, quer dizer, a notícia ela é importante que informe, mas as consequências de como é feito, as consequências podem ser muito negativas, podem ser devastadoras. Então, é importante que a mídia tenha essa sensibilidade também. Não só está na Lei Maria da Penha, toda essa questão em relação à mídia, como já foi falado aqui, como ela está nos organismos internacionais, não é? Em respeitar essa pessoa, não é porque ela já morreu, não tem mais como se defender. Sem contar que a nominação direta dos casos de feminicídio não chega nem 20%, 3 anos depois da lei. Não dá para a gente comparar todos os estados, que o Acre não tem nada a ver com o Distrito Federal e assim por diante. Então, a gente tem que considerar as características locais, as dinâmicas sociais locais, as dinâmicas políticas locais, o grau de compromisso, o grau de recursos e as instituições que tem em cada lugar para a gente poder fazer um trabalho que seja, ao mesmo tempo, geral, mas que também possa ter repercussões específicas. Você tocou num ponto aí. Eu consegui um café aqui da minha secretária, convido para o café, mas obrigada. Você tocou num ponto importante, professora, o machismo da mídia, né? Veja a presidenta Dilma, a única mulher presidente nesse país, como que ela foi tratada e como são tratadas as mulheres, governadoras, prefeitas, né? Misoginamente, a Dilma. A Dilma perde o mandato pela misoginia, que ela é obrigada a juntar as 3 secretarias sobre o argumento de que era mais em conta o recurso. Mentira! Mentira! É porque ela tinha um grande apoio, uma grande parte do movimento social apoiava nesses 3 segmentos. E aí ela se enfraquece, porque as mulheres também sentem, não é? Enfim, foi uma luta misógina. Disso eu tenho certeza absoluta. E uma mídia levou ao desfecho que a gente conhece. E uma mídia golpista que fez o que tem hoje aí um presidente da República machista e misógino, né? Um cara absurdo. Genocida ainda, pior de tudo. Bem, Mariana, quero ouvir você também. E assim, fazer uma pontuação sobre esse tema e quando a gente perde, né, quando a gente deixa de ter uma secretaria específica nacional para as mulheres, foi um grande prejuízo. E assim, quem tiver interesse, a professora Lourdes tem esses documentos, os planos construídos durante esse período, os planos nacionais de enfrentamento à violência, são planos muito bem desenhados, muito bem construídos. A gente tem uma série de avanços nesse período. A gente tem um 180 que estava vinculado à Secretaria de Política para as Mulheres, que hoje ele não está. Hoje a gente tem uma subsecretaria, né, de Política para as Mulheres dentro de um ministério e um 180 que deixa de estar vinculado
eixo temático, que é um prejuízo, né? Assim, para quem trabalha com esse tema. Então, a gente olha também, tem uma pesquisa do IPEA que mostra, durante esse período onde a gente tem essa institucionalidade federal de política para as mulheres, como isso desenvolve o número de organismos de política para as mulheres em todo o Brasil, a disseminação disso em um período muito curto de espaço, né? Então, um ganho. E aí depois a gente começa a ver o desfacelamento dessa política, né? E aí a gente vai ter, eu acho que também muito desse descrédito da Lei Maria da Penha, ela está associada também a gente ter perdido bastante em termos de avanço de política para as mulheres. Agora, claro que a gente tem aí, quando a Vilmara fala, a Vilmara está trazendo para nós o quê? O conceito de violência institucional, que é a violência praticada pelas instituições, e aí pelo sistema de justiça, pela polícia, né? Porque são reflexos da nossa sociedade, né? O sistema de justiça vai ser um reflexo do macro, da nossa macroestrutura patriarcal e machista. E como é que a gente faz para vencer isso, né? Essa violência institucional que não dá o crédito, que não acolhe essa mulher, inclusive como preceitua a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha tem um dispositivo específico, né, que determina que essa mulher não seja revitimizada. É importante que a gente trabalhe com capacitações continuadas e obrigatórias, né, para poder fazer com que a compreensão de que as relações de gênero são relações de poder que vão hierarquizando aí homens e mulheres, colocando homens como superiores às mulheres, né, e trazendo inclusive diferenças entre mulheres que valem mais que outras, né? Mulheres brancas valem mais que mulheres negras. A gente precisa contextualizar isso precisa de capacitação. E a gente precisa de revisão, inclusive, de currículos universitários, né? Cursos de direito que trabalhem nessa perspectiva. E se a gente for olhar a violência institucional, ela não vai estar só dentro do sistema de justiça, ela vai estar na saúde também. A gente vai ver a violência obstétrica, né? Também um reflexo dessa lógica da gente compreender a sociedade que naturaliza a diferença entre homens e mulheres, diferença desigual, né? Você coloca aí, nós somos diferentes, mas diferentes que são uma diferença que traz hierarquias, né? Um melhor que o outro, né? Então é importante a gente pensar nisso. No que diz respeito a essa mulher que vai fazer essa denúncia e é revitimizada, eu acho extremamente, assim, eu fico pensando na necessidade da gente cumprir o artigo 18 da Lei Maria da Penha, que garante essa assistência jurídica à mulher, né, essa assistência jurídica especializada. E aí eu penso, no caso do DF, que a gente ainda tem poucos núcleos da Defensoria Pública especializados na violência para trabalhar em prol dessas mulheres. Existe essa resolução que amplia para 4 núcleos, e que esses núcleos estariam vinculados aos regionais, mas a gente só tem hoje 2 defensoras ocupando esses espaços. A gente não tem recursos humanos aí para que sejam disseminados em todo o território do Distrito Federal, porque isso seria uma forma também de vitimizações que ocorrem na polícia, que ocorrem no Ministério Público, que ocorrem no Judiciário, né? Seria um instrumento importante, aliás, é um instrumento valoroso da Lei Maria da Penha, de trazer essa assistência jurídica à mulher para fazer frente aí a uma atuação machista de um juiz, de um promotor avançar aí no cumprimento desse artigo 18 da Lei Maria da Penha, né? E, aliás, isso é uma lógica no país tem pouca efetividade desse artigo. Agora, é importante a gente lembrar também das partes boas, que assim, esse descrédito, muitas vezes, a gente precisa lembrar, tem alguns estudos que mostram que grande parte dessas mulheres que chegam, mais letal, que é o feminicídio, elas não chegaram a procurar o sistema de justiça, o que significa que a gente procurar o sistema de justiça tem um reflexo positivo, pode
evitar aí, a gente tem casos em que a mulher busca o sistema de justiça e mesmo assim acontece feminicídio, mas grande parte dessas mulheres não procuraram o sistema de justiça, o que significa que essa busca pelo sistema de justiça, ainda que ocorram violências institucionais, ela é violência letal. Então, a gente precisa incentivar o registro do boletim de ocorrência. A gente não pode deixar de incentivar isso. Bem, nós estamos caminhando aqui para o final, nesse último bloco. Eu queria partir para as considerações finais de cada uma de vocês. E eu vou começar pela Vilmara, depois eu vou querer ouvir a Mariana e depois eu vou encerrar com a professora Lourdes. Então, diante desses desafios todos foram colocados aqui, né? Nós temos aí um programa de conteúdo de excelência para ser reprisado aqui na TV, e quem quiser assistir e enviar os links, né? Esse programa já está ficando online, né, em tempo real, no YouTube do Simpro, no Facebook também, no Facebook e YouTube também aqui da TV, e pelo site e pelo canal nós vamos estar reprisando muito aqui na tela da TV Comunitária de Brasília. Então, Vilmara, eu queria ouvir você nas suas considerações finais, e depois a Mariana e depois a professora Lourdes. Então, eu queria, em nome do sindicato, dos professores, das professoras aqui do DF, agradecer mais uma vez a participação, a presença. Estamos aqui ver Simpro, nesse saber viver em casa, né, nesse momento de pandemia que a gente teve aí um aumento das denúncias e, consequentemente, um aumento do número de ocorrências de violência doméstica. É muito importante essa fala de vocês, essa fala da academia, essa fala da instituição que é o Ministério Público, de suma importância para nós todas, e colocar que a gente tem muito desafio pela frente, né? Ainda mais frente a tantos desmontes, tanto a nível nacional, né? A nível nacional a gente precisaria de outro programa desse para a gente relatar tudo que está sendo desconstruído, né? Todos os despropósitos desse governo federal. E também de denunciar o que não está sendo feito aqui no Distrito Federal. A gente tem aí, como a Mariana bem colocou, um orçamento bem debilitado, que não consegue compreender toda a totalidade de demanda que a gente tem aqui de situações de violência contra as mulheres. E a gente precisa também, além de denunciar, atuar fortemente na nossa Secretaria de Educação, para que a gente possa abolir essas práticas machistas, as concepções machistas. É preciso que a gente tenha essa concepção de que se a gente não investir em educação, e a investir na formação da gente, a Lourdes colocou muito bem, né? Não é só a formação do pessoal do judiciário, que está ali, da saúde, que está acolhendo essa mulher violentada, mas é também de nós, né, trabalhadoras da educação, porque a gente precisa dessa formação. Nós fomos formadas dentro de uma universidade, de uma faculdade machista, e nós reproduzimos esses valores. Então, a gente também não consegue, se a gente não tiver essa formação, a gente também não vai conseguir lidar com essas realidades na sala de aula. Então, é muito importante a gente continuar nessa luta, né? E aí, nesse aniversário de 14 anos da Lei Maria da Penha, mostrar que ela está mais atual do que nunca, essa lei, e que ela precisa ser mais do que nunca cumprida, implementada. E como nós dizemos na Marcha Mundial das Mulheres, nós seguiremos em marcha até que todas sejamos livres. Um grande abraço a todas e todos. Mariana, está nos ouvindo? Estou. Então, finalizo agradecendo a oportunidade de poder estar dialogando com todos vocês. É uma honra estar participando dessa comemoração da Lei Maria da Penha em companhia da Vilmara, em companhia da minha querida professora Lourdes. Conclamo aqui os professores a darem uma olhada nesse guia, que é o guia que eu falei de prevenção e enfrentamento à violência, que eu acho que já é um caminho, né? A gente tem que pensar em coisas positivas, já é um caminho que pode ser usado pelos professores e professoras do DF para uma prática pedagógica com perspectiva de gênero. Acho importante isso. E fica aqui o convite para que a gente possa escutar da professora Lourdes em um outro momento sobre a construção das políticas públicas de enfrentamento à violência que foram feitas
enquanto a gente tinha um ministério para essa pasta, e a professora Lourdes esteve durante toda esse período. Ela é uma memória viva da construção dessa política. Eu acho importante a gente trazer esse resgate, trazer essa memória. A gente é um país que não honra as nossas memórias. Eu acho importante a gente, de repente, fazer um programa onde a gente resgate essa história da construção desses planos que são belíssimos. Tá? Então fica aqui esse convite para um próximo encontro. Obrigada a todas e todos. Mariana, eu fiquei curioso. Você tem o endereço online desse documento ou ele é só impresso? Eu acho que tem aqui, deixa eu olhar se ele está aqui disponível, mas eu fiz, essa minha fala, eu fiz uns slides, eu posso disponibilizar para vocês. Todas as resoluções, todas as leis, os links de acesso, estão todos aqui nos slides que eu organizei, e eu posso enviar para vocês para fins de conteúdo, para disponibilizar para os professores poderem usar, se necessário, tá? Ok, obrigado por essa proposta. Sim. Bem, professora Lourdes Maria Bandeira, professora titular da Universidade de Brasília. Inicialmente também gostaria de agradecer, dizer que é um prazer estar com a Mariana, com a Vilmara, e o seu nome, que eu não consigo me lembrar. Paulo Miranda. Paulo Miranda, desculpe, Paulo. E com o Paulo Miranda, que está coordenando esse debate, que também tem uma sensibilidade por todas as observações que fez. Eu queria concluir dizendo o seguinte, fazer uma sugestão para o Simpro, porque ele é muito importante, junto a um volume enorme de mulheres e de homens aqui no Distrito Federal, que no início de cada ano letivo, claro que nós estamos num momento, numa conjuntura especial com a Covid-19, fazer um seminário sobre essa questão de gênero e a violência de gênero, não é? Que é sempre uma formação, uma qualificação e que pode trazer muitos benefícios. E eu queria dizer ainda que nós não podemos deixar de tomar atitudes. Nós, em cada uma dos lugares que nós estamos, fazer com que essas políticas possam ir para frente, mesmo que não estejam completamente preparados, com falta de recursos, etc. Porque o que está acontecendo nesta conjuntura, com o aumento da violência contra as mulheres durante o período do Covid-19, todo mundo está dizendo que há um aumento da violência. E eu levanto uma hipótese dizendo o seguinte, era uma violência que estava represada, porque homens e mulheres não compartilhavam a vida 24 horas. Compartilhavam talvez 6, talvez 8 horas, a mulher com a sua carga de trabalho e com o cuidado dos filhos, etc., e o homem fora de casa. E essa potencialidade nas relações e nas dinâmicas entre os gêneros, que não estão organizados, ou melhor, não estão preparados para conviverem com respeito ao outro, às desigualdades, e enfrentando as dificuldades, seja do desemprego, seja da falta de recursos, etc., ele traz como única forma de resolver esse conflito a violência. E a violência vai incidir sobre a ponta mais fraca, que são as mulheres, as crianças, as meninas e assim por diante. Então, eu quero dizer de me congratular com vocês por esse trabalho que vocês estão fazendo e dizer que quando a gente puder, não é, trabalhar no sentido de combater essa violência, em qualquer mecanismo que for, é uma atitude que está valendo. Muito obrigada. Eu agradeço muito a presença da professora Lourdes aqui na TV Comunitária de Brasília, da Vilmara, diretora do Simpro, da Marcha Mundial de Mulheres, da Mariana Távora. Sou admirador de todas vocês e queria agradecer também a Graça Pacheco, da Secretaria de Mulheres do Simpro, né, que eu já conheço há muito tempo, desde quando foi a primeira diretora da Secretaria de Mulher da CUT-DF,
sempre apareceu aqui na TV Comunitária de Brasília, que já vai fazer 23 anos agora, 13 de agosto. E agradecer também as tradutoras, né, a Mônica, que está no ar agora aí, e a Vivi, que estava agora mesmo também, que fizeram parte aqui desse programa, mais um programa Saber Viver do Simpro, que tratou desse tema da maior importância, que 14 anos da Lei Maria da Penha, que concretiza, né, legalmente a luta da mulher no Brasil. Então, para você que está em casa e nos assistiu, eu agradeço também muito a sua audiência, tanto quem viu pelo Canal 12 na NET, como pela rede social da TV e do Simpro. Então, um grande abraço e até o próximo Saber Viver em Casa.